costuma acompanhar. Oh, oh, pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lelê, vamos lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Fé não costuma falhar. Com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Meninha, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oi, olá lá, andar com fé eu vou. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô menina, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô lá lá, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. Oh, oh, a pé ou de avião. Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Oh, oh, pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lelê, vamos lá. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Com fé eu vou, que a fé não costuma fé não costuma falhar. Com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Meninha, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oi, olá lá, andar com fé eu vou. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Quem diria que em 2020 a gente iria se isolar do mundo? Quem diria que teríamos que reivindicar o direito de ficar em casa para nos cuidarmos? Quem diria que a pandemia nos faria entender que o modo que a gente vivia não era sustentável? Quem diria que isso nos faria entender o valor das nossas relações? E que no fim, teríamos que aprender a cuidar de nós, para cuidar da vida do outro. Teve gente que voltou a cozinhar todo dia. Teve gente que viu a comida faltar no prato de novo. Teve gente que começou a valorizar a comida no prato. Teve gente que começou a pensar sobre o consumo de alimentos. A pandemia do coronavírus expôs todos os nossos problemas. A crise do capitalismo resulta em um colapso econômico, causa instabilidade política, afeta diretamente a sociedade e extermina o meio ambiente. Os mais prejudicados dessa crise são os trabalhadores, os mais pobres e a natureza. Devemos nos unir por uma causa urgente que envolva todas as pessoas. A reforma agrária é uma das soluções. A terra para quem produz. Moradia digna. Acesso a um emprego justo. Alimentos saudáveis. Agroecologia. Respeito ao meio ambiente. São as sementes para um novo mundo. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta. Construir uma reforma agrária popular. Eu, Leonardo Boff, apoio a reforma agrária popular do MST. Eu, Márcia Miranda, apoio a reforma agrária popular do MST. E você? Quer votar com a gente? Conheça o plano completo no site mst.org.br. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Bom, boa noite a todos e todas. Hoje 24 de julho de 2020 e nós estamos aqui começando mais um dos nossos encontros semanais. Vamos começar essa semana pedindo desculpa que a nossa live deveria ter sido ontem, na quinta-feira, mas em virtude de um problema técnico de internet aqui na zona rural de Parauapebas, a gente não conseguiu gravar a nossa live de ontem e pedimos desculpa por isso. Bom, hoje nós teremos um tema importante, inclusive que vai tratar um pouco da agricultura familiar, que dialoga com essa semana, uma semana muito importante para a classe trabalhadora em geral de todo o país.
em especial aqui dessa região de Carajás, que é a questão da agricultura familiar. Essa semana nós comemoramos aí o Dia Nacional da Agricultura Familiar e também a semana do centenário de Florestan Fernandes, ele que foi escritor, sociólogo, professor, né, um escritor da realidade brasileira, dos dilemas nacionais, né, e das deformações dessa nossa sociedade que é tão complexa. Então, uma semana importante para reflexão, tanto do ponto de vista acadêmico, mas também do ponto de vista da construção social e organizativa da sociedade brasileira. Bom, antes de mais nada, então, vamos passar aqui os números diários em relação a essa questão do Covid-19. Nós já somos 2.292.286 pessoas infectadas pelo Covid-19, né? Já passamos a marca aí dos 84.251 pessoas que morreram, né? E já estamos há mais de 70 dias sem o ministro da Saúde. O governo federal continua negligenciando a pandemia, fazendo de conta de que não existe. Enquanto isso, mais de 84 mil famílias perderam o seu ente querido em virtude da negligência do governo federal, que tem feito pouco caso, né, dessa mais grave crise que a sociedade brasileira mundial tem enfrentado, mas em especial no Brasil. Não existe nenhum líder mundial, nenhum estadista do mundo que tenha tido uma postura tão irresponsável quanto a do atual presidente da República, né? Isso deve merecer o repúdio de toda a sociedade brasileira, porque quem está pagando e de quem vai pagar o preço de tudo isso são os brasileiros e brasileiras. Bom, a situação que se coloca, então, né, é que em agosto estão se falando que teremos mais de 26 milhões de desempregados. Imagine o caos social que isso deve ser para a renda das famílias, dos homens e mulheres desse país que ajudam a fazer essa nação que ela é todo dia com o suor do seu rosto, né? São eles, esses homens e mulheres. Agora nós deveríamos, pelas estimativas dos especialistas, estar saindo da crise epidêmica em função da irresponsabilidade do governo federal, né? Que se não fosse os prefeitos e governadores, nós estaríamos ainda pior, se deixasse ao sabor do governo federal e do atual presidente, né? Nós estamos ainda longe de chegar no platô. Isso é quem diz isso é os especialistas, e devemos pagar com mais perca de empregos, e se fala aí que nós devemos ter um dos piores anos desde a reconstrução da República Federativa no Brasil. Desde a reconstrução da República, nós não tivemos uma recessão tão grave, né? Estão falando aí -9, -10, isso na economia é um choque tremendo, né? A fuga de capitais é imensa, ou seja, muitos investidores, em função da irresponsabilidade do governo federal, têm deixado de investir no Brasil, né? Ou seja, essa fuga de capital ela deve refletir em menos investimentos, e isso com certeza deve agravar e muito a realidade dos brasileiros e das brasileiras. Bom, andando mais para frente, então, companheiros e companheiras, falando um pouco mais dessa nossa realidade aqui de Carajás, de Parauapebas, como é que está essa nossa região e os desafios. Mas antes disso, pedir aos companheiros e às companheiras, né, que nos acompanham todas as quintas, todos os nossos encontros aqui, que curtam lá na página no Facebook, né, deixe o seu like lá no YouTube, e curtam também no Instagram. A página no Facebook é Neguinda Palmares, no Twitter e no Instagram. Dos retrocessos que tivemos, e o nosso encontro hoje ele vai versar um pouco, e vamos buscar falar um pouco sobre a agricultura familiar. De novo, estamos na semana que se comemora, né, o Dia da Agricultura Familiar em todo o Brasil, e é oportuno a gente tocar nesse tema, um tema que é tão debatido, mas ainda pouco investimento e poucos olhares para esses homens e mulheres que estão no campo, proporcionando aos homens e mulheres que estão na cidade também trabalhando, ter o alimento saudável de qualidade na mesa.
e isso inclusive é pauta e defendido por alguns movimentos sociais, a exemplo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, da FETRAF. E só um adendo, inclusive a título de informe, o Movimento Sem Terra esse mês está fazendo uma campanha a nível nacional de doação de alimentos àqueles que têm menos, né? Aqui em Parauapebas está acontecendo hoje no assentamento Palmares 2 uma grande arrecadação de alimentos, produtos da reforma agrária e da agricultura familiar, né, que depois deve ser doado aí na próxima semana, salvo engano, segunda ou terça-feira, né, em algum bairro de Parauapebas, para as famílias carentes que possam, porventura, estar passando por algum tipo de necessidade. E uma ação como essa, que envolve muitos homens e mulheres dessa comunidade de Palmares 2, hoje eu tive a oportunidade de participar em algum momento dessa ação solidária, né? E há um senso de contribuição, de voluntarismo muito grande no seio da comunidade de Palmares, né? E de contribuir. E prova viva disso, né? Que quando eu era pequeno, nessa mesma comunidade, eu vi uma lata de óleo ser dividida para 5 famílias, né? Hoje, eles assentados em seus lotes podem doar uma caixa de mamão, uma caixa de mandioca, uma caixa de maxixe, sabe? E muita produção tem chegado, né? E os produtores, homens e mulheres que fazem agricultura familiar hoje, também nessa região de Parauapebas, que bom que estão sendo solidários com essa campanha, que deve depois servir e ser distribuído aí nas periferias e tal. É claro que isso não vai atenuar, não vai resolver o problema, mas com certeza o que chegar lá para aqueles que têm pouco, isso vai ser de bom grado. E aí, parabéns ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, eu acho que parabéns aos companheiros e companheiras do assentamento Palmares que têm feito essa brilhante ação, essa bela ação, esse belo ato de solidariedade com aqueles que têm pouco, tá? Companheiros, é importante a gente falar disso, porque, e falando um pouco dessa realidade aqui de Parauapebas, daqui a pouco a gente deve conversar com um grande companheiro nosso, né, que vai falar um pouco sobre a agricultura familiar, etc e tal, mas tecer algumas reflexões em torno desse tema. Na década de 90, o município de Parauapebas ele era rodeado por grandes fazendas, né, que serviam ao interesse de uma única família, ou o interesse de um único dono, que se refletia às vezes no empresário que estava no centro-sul do país. Graças aos movimentos sociais organizados, né, essa realidade mudou e hoje nós estamos arrodeados de assentamentos de reforma agrárias, onde tem empresários que estão morando, onde tem famílias desde o período dos assentamentos, ou seja, isso desenvolveu a região. É claro que nós estamos anos-luz do que nós podemos ser e do que nós devemos ser para nós termos uma agricultura familiar sustentável, com mais dignidade, inclusive para as famílias que estão no campo, né? Mas o que éramos na década de 80 e de 90 e o que somos hoje, graças aos movimentos sociais organizados e aos homens e mulheres que ousaram romper a cerca dos latifúndios e transformar territórios livres de reforma agrária, hoje nós temos assentamentos como a Rio Branco, como Palmares 2, como Valentim Serra, e poderia ficar aqui falando por horas a fio da região do Contestado, onde tem muitos assentamentos, onde tem muita gente boa trabalhando e sustentando suas famílias de lá. E isso só foi possível porque esses homens e mulheres romperam essa cerca desses latifúndios, tornaram esses latifúndios em pequenas propriedades rurais, onde se reproduz a agricultura familiar diariamente. Então, companheiros e companheiras, falar dessa importância da agricultura familiar, principalmente para quem está nas periferias, para quem está ou mesmo está no campo, mas está afastado da terra, sem possibilidade de produzir, né? Isso se reflete na luta da FETRAF, do MST, mas também passa pelo poder público. Inclusive, isso trazendo um pouco para a nossa realidade, nós temos que nos atentar para isso. Nós precisamos fortalecer a agricultura familiar. É necessário que haja um programa, inclusive fruto de projeto de lei, para não ser uma política pontual de um governo que concorda ou que discorda da agricultura familiar, que tem uma visão mais à indústria,
Nós precisamos transformar em nosso município, precisamos de legisladores nessa próximo pleito, comprometidos com o desenvolvimento da agricultura familiar. Porque só por forças de lei é que nós vamos transformar uma política pública forte, capaz de que, ainda que a gestão que concorde ou discorde, ela tenha que cumprir por força de lei, que é o investimento na agricultura familiar. Mas não é o investimento pelo investimento, mas é o investimento com progressividade para libertar o trabalhador. Eu faço a crítica, eu acho que nos últimos períodos, os últimos governos, inclusive a atual gestão, tem feito investimentos na agricultura familiar. Só que eles precisam ser melhor acompanhados e mais concentrados. Não se pode a gente só mecanizar terra, nós precisamos ter um pacote completo e que, se possível, financiado, né? Para que chegue ao produtor não só lá 3, 4 horas de trator, mas que chegue a mecanização, que chegue o adubo, o calcário, né, a ureia, a semente, né, em quantidade para que ele possa produzir, alimentar seus animais e comercializar a produção. E é uma via de mão dupla, porque não dá para ser só o governo investe, o governo investe, o governo investe. Tem que haver a contrapartida, o comprometimento do produtor, que ao receber o investimento, no ano seguinte, outro vai ser atendido. Mas ele não recebeu 3 linhas para ele empaiar o tempo dele, ele recebeu um alqueiro, né? Com todos os insumos garantidos, porque aí o governo não precisa, porque o ano seguinte, ele vai poder, com o ano anterior, o investimento que foi feito nele no ano anterior, ele vai ter recurso para poder custear, desde a mecanização, a compra da semente, a regularização do solo, etc. e tal, né? E ainda ter a renda de sua família. Isso liberta. Félix, é uma crítica ao que está colocado? Não. É porque precisamos avançar. Nós não precisamos ficar estacionados no que estamos, da mesmíssima de todo ano, receber as horinhas de trator. Nós precisamos avançar, né? E isso, eu acredito que ela passa por tarefa, inclusive, do executivo. Isso não é tarefa de vereador. A execução familiar e para o gestor público, para não chegar a um projeto meia boca lá, né? Chegar a um completo, né, com gradeamento, com regularização de solo, com calcário, etc. e tal, semente, tudo, e em quantidade, para que no ano seguinte não precise voltar. O que foi feito no ano anterior para aquele produtor, ele dá conta de tirar o milho para a galinha, para vender, para custear, para ter sua renda familiar e guardar o investimento para ser feito no ano seguinte. Porque aí, com o dinheiro no bolso, ele não tem que ficar esperando o trator da prefeitura chegar, etc. e tal. Bom, a primeira parte, em relação a essa questão da agricultura familiar, a gente coloca dessa forma. A gente vai chamar aqui rapidamente um companheiro para tecer alguns comentários. A visão de organizações sociais acerca desse projeto especificamente, da agricultura familiar, quais são os avanços, e daqui a pouco a gente volta para falar um pouco da fome no Brasil, ou seja, a pandemia, ela já vínhamos ladeira abaixo, com o retorno da miséria e da fome, né, com esse projeto, esse avanço autoritário da atual gestão a nível federal, né, e a pandemia do Covid-19 aumentou isso e muito, né? Ou seja, nós temos uma situação de gente na mais extrema pobreza no Brasil. Paraopebas não é diferente, tem gente em situação de miséria e extrema pobreza, passando fome, né? Daqui a pouco a gente volta para discutir, dentre esses outros temas, aprofundar na agricultura familiar, quais são os avanços, os retrocessos que a gente compreende nesse território de Carajás, especial em Paraopebas, né? E também para falar um pouco da fome no Brasil e também...
Bom, então agora vamos, como havíamos prometido, né? Vamos chamar o nosso companheiro que vai dialogar sobre a agricultura familiar, sobre a organização popular no Brasil, o companheiro Tito Moura, que é dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e ele vai fazer uma fala breve aqui, porque o nosso tempo não dá para a gente aprofundar nesse tema complexo que é a agricultura familiar, os dilemas que os trabalhadores no campo têm enfrentado, nessa semana que é uma semana importante para todos trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar, que é o Dia do Trabalhador Rural, agora dia 26 de julho, né? Então vamos aí chamar o companheiro Tito. Tito Moura, quais são os desafios que a agricultura familiar tem enfrentado nesse período, né? E como o MST tem se comportado e tem discutido isso no seio da organização, né, e como proposta e alternativa para a sociedade brasileira? Primeiro que o MST tem o lema: ocupar, resistir e produzir. Agora, em tempo de pandemia, uma das tarefas fundamentais que o MST está fazendo é essa questão da produção a nível nacional. E temos fazendo todo esse debate. Amanhã, dia 25 de julho, Dia do Trabalhador Rural, o MST tem trabalhado nessa questão da pandemia, doação de alimentos para aquele e aquelas mais necessitadas. O MST, a doação não é caridade, é solidariedade, e é isso que nós estamos fazendo no Brasil inteiro. Amanhã, Dia do Trabalhador Rural, dia 25 de julho, tem uma campanha a nível nacional da doação de alimentos e o plantio de árvore. É uma das tarefas, mesmo com todos os cuidados com essa questão do Covid-19, o MST não está parado a nível nacional. Está organizando as suas famílias, está trabalhando com produção de comida, para nós, do Movimento Sem Terra, aquele e aquelas que mais necessitam, que mais estão sofrendo nas grandes cidades. Essa é uma das tarefas do Movimento Sem Terra. E trazendo aqui um pouco para essa realidade de Carajás, a gente sabe que esse território ele tem grande influência da mineração, né? O que o Movimento Sem Terra tem discutido para a região especificamente de Carajás, falando aqui para Parauapebas, né, do município no qual nós estamos instalados. Como é que o MST está discutindo a região de Carajás, né, nesse foco do fortalecimento da agricultura familiar como alternativa econômica para a sobrevivência e subsistência das famílias nos territórios? Primeiro que a agricultura no nosso município, principalmente nessa região de Carajás, Parauapebas especialmente, ela nunca foi prioridade. Mas os assentados da reforma agrária, os camponeses, vêm trabalhando toda essa questão da agricultura familiar. Agora, nós precisamos de uma agricultura subsidiada, aonde tem a mão do Estado brasileiro, principalmente do governo federal, que não tem olhado para essa questão da agricultura. O governo do Estado é muito tímido às ações do governo do Estado aqui na nossa região para a agricultura familiar. E o município, não é? Estamos em plena pandemia e até agora o governo do município não decidiu ainda aplicar na agricultura familiar como os trabalhadores necessitam e precisam. Então precisa nós avançar em termos de município, aonde estamos num município rico, mas voltada para essa questão da mineração, mas a agricultura sofre. Então precisa ter um plano emergencial para essa questão da reforma agrária, um plano emergencial para essa questão de produção de alimentos para aquele e aquelas que mais necessita, principalmente o povo da cidade. Segundo as pesquisas que tem,
pós-pandemia é a fome que vai bater na porta do povo brasileiro. Então nós precisamos avançar. Terra nós tem, água nós tem, disposição o povo tem. Precisa de financiamento, precisa de recurso subsidiado para a gente aplicar na agricultura familiar. Então precisa o governo do município nos ajudar nessa questão do plano emergencial da reforma agrária para nós continuar produzindo alimentos baratos para nós e para a população da cidade. Muito bem. Por fim, Tito, se aproxima agora o período das eleições, a gente está com pandemia, houve uma prorrogação no dito rito das eleições, né? E aí é necessário que não se deixe esse tema para depois e se discuta, né? É claro que o MST ele tem uma política de não se envolver na política eleitoral de forma mais direta e tal, mas é como o MST está pensando para esse próximo pleito agora, né? Que tipo de relações é o movimento, né? E em que campo político o movimento deve atuar ou seus quadros devem estar atuando. Bom, antes de mais nada, agradecer ao companheiro Tito pela sua participação aqui, pedir desculpa, inclusive, aos internautas que nos acompanham agora nesse momento, por alguma falha técnica, que não deu para dividir a tela e tal, é uma falha técnica e por falta de equipamento que nós temos aqui, né? Mas tranquilo, com essa simplicidade que a gente espera fazer desse espaço, um espaço sempre de debate, de reflexão, de temas atuais e do cotidiano dos brasileiros e brasileiras. E aí um pouco comentar aqui brevemente o que o Tito trouxe dos desafios que estão colocados no que diz respeito a investimento na agricultura familiar. Se em governos anteriores nós já tínhamos dificuldade quando tínhamos acesso alguns recursos do governo federal, agora está pior ainda, porque não tem recurso nenhum, né, para o trabalhador rural. Isso estou falando do pequeno produtor rural, que é o agricultor familiar, porque os grandes, os megas empresários continuam metendo a mão no dinheiro do BNDES, né, saqueando, e com taxas de juros que mais parece dinheiro tomado de sobra. Desculpa pelo palavreado chuco. E isso é importante para a gente trazer para o cenário de Parauapebas, porque dialoga com o que a gente conversava ainda há pouco, né? De que é necessário a gente fortalecer uma política pública municipal, por força de projeto de lei, né, que garanta investimentos concretos na agricultura familiar, como forma de desenvolver e potencializá-la, né, para garantir a subsistência dos produtores, os pequenos produtores, com dignidade em suas propriedades rurais. Nós não podemos mais, no tempo de tecnologia, do WhatsApp, de uma série de tecnologias que nós temos hoje, nas mídias sociais, mas também de desenvolvimento no campo agrícola, a gente querer que o produtor produza hortaliça na enxada. É necessário que se haja pesados investimentos para que esses investimentos se revertam em geração de trabalho, emprego e renda no campo, para chegar a produto saudável na mesa do trabalhador que está na cidade. Trabalhador que nós falamos na nossa live passada, no nosso encontro passado, né? Que estamos passando um momento austero, mas aqui em Parauapebas, graças a Deus, nós temos respirado alguns ares melhores, porque temos aqui obras do Prozap, porque temos alguns investimentos da Vale, que se revertem em empregos. Isso tem possibilidade a população de Parauapebas acessar alguns empregos. Ainda ontem, em pleno recesso, o Cine foi aberto de forma emergencial para atender a demanda de uma empresa, mas também atender a demanda dos trabalhadores, né? E isso é importante, que na cidade tenha trabalho, que no campo tenha trabalho. Porque o emprego da cidade não dá para todo mundo. Se nós conseguimos desenvolver a agricultura familiar com tecnologia, potencializando, como falou o Tito Moura ainda há pouco,
que carece de mais investimentos, tanto do governo federal, do governo estadual, mas a nossa prefeitura não é uma prefeitura tão pobre, ela tem condições, é claro, se os legisladores olharem para isso com bons olhos, de fazer uma política pública com força de lei capaz de atingir os trabalhadores e trabalhadoras agrícolas, os pequenos produtores rurais, de forma estratégica e paulatina. Não adianta a gente pensar que a gente vai conseguir atingir todo mundo aí com 25 hectares de terra mecanizada, gradeada, com tudo como manda o figurino, em um ano. Mas se nós escalonarmos isso para se fazer progressivamente em 4, 5, 6 anos, é possível a gente alcançar. Nós sair do imediatismo, daquela mecanização todo ano, e partir para um programa concreto que visa desenvolver o trabalhador, botar renda no bolso dele, né? E garantir a sua produção. E usando aqui um paralelo, um exemplo pífio, né? Se consegue se desenvolver uma lavoura de milho acima de 15 hectares, do ponto de vista do retorno financeiro, meus amigos, nós estamos comprando um saco de milho aqui a R$40. Quanto essa nossa região não ganharia se nós tivéssemos investimentos nesse campo especificamente? Nós ia baratear a ração da galinha, do porco, do gado, para quem está trabalhando com engorda e usa milho e farelo de soja. Né? O quanto os produtores, que não, porventura, não estariam produzindo milho, mas que necessitam do milho, como é o caso de uma cooperativa que nós temos aqui na Palmares, que trabalha com frango, galinha de postura, que inclusive está produzindo, né, para não dizer que a gente fica aqui só no discurso, nós estamos discutindo no campo do trabalho, emprego e renda, para que os trabalhadores urbanos tenham acesso ao trabalho de forma livre e democrática, mas nós estamos preocupados também com o campo, com o desenvolvimento da agricultura familiar. Porque, companheiros, a mineração já vai acabar. Né? Se falava aí há 10, 15 anos atrás que aqui teria o projeto de Carajás, duraria 200 anos. Hoje estão dizendo que em 2036 não tem mais nada. Então nós precisamos buscar todo dia alternativas econômicas. A agricultura familiar vai dar conta para tudo? Não. Não vai. Vamos aqui nos enganar. Né? Mas a industrialização do município, sim. E é necessário que hajam legisladores e um executivo forte, capaz de trazer investimentos para essa região no campo da industrialização. Como pode nós sermos o município que mais exporta minério de ferro e aqui nós não produzimos nem o arame farpado? Vai comprar uma bola de arame lá no supermercado para tu ver quanto é que não dá. Nós pagamos aqui, vai comprar um carrinho para ver o que você não paga. Um carro aí que custa aí na Europa, custa 15 mil, 6 mil euros, custaria o que? Perto de 20 mil reais aqui, nós compramos aqui por 60 mil reais. Eu, inclusive, acho que é o lugar mais caro do Brasil que tem para se comprar veículo é aqui no Parapeba, porque não pode. É uma coisa absurda. Você vai comprar uma moto, uma Pop 100, os caras querem 12 mil reais no negócio daqui. Tá? E nós continuamos exportando commodities, vendendo o minério de ferro bruto, porque é importante para o chinês, porque é importante para o europeu e para quem mais está comprando o minério de ferro. Porque lá, quando ele vai industrializar, lá ele gera emprego, lá ele fortalece o PIB dele interno. E nós continuamos tirando o minério do chão e mandando para fora. Fica a reflexão, companheiros e companheiras, que se nós continuarmos
no andar da carruagem que nós vamos, a cada legislatura, sendo imediatista, sabe? Elegendo pessoas comprometidas consigo mesmo e não com um projeto de desenvolvimento municipal, que por sua vez contribui com o desenvolvimento estadual, que contribui com o desenvolvimento nacional, nós nos tornaremos uma daquelas cidades, infelizmente, de Minas Gerais, onde nós veremos nossos filhos botarem a boroca nas costas e procurarem outra mina para trabalhar, virando, como muitos trabalhadores e trabalhadoras que todo dia chegam em Paraupebas, migrantes, peões de obra, que migram de uma obra para outra, desestruturando nossas famílias e deixando nossos entes queridos mais velhos para trás, porque o mercado cada dia é mais excludente. E nós devemos discutir no nosso próximo encontro, dentre outras coisas, esse tema do mercado de trabalho, das distorções que tem e de algumas correções que nós podemos fazer aqui no nosso município no que diz respeito ao acesso ao emprego formal de carteira assinada. Vamos mergulhar no tema. Nós estamos vendo aí a possibilidade de ter um companheiro aqui da área para conversar, para dialogar com a gente, para discorrer sobre esse tema, né? Deixamos aqui, como sempre, o nosso forte abraço a todos e todas que nos acompanham, né? E, como sempre dizemos, né? Na luta por trabalho, emprego e renda, estamos todos juntos. Forte abraço, companheiros e companheiras. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Ô menina, andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Ô lá lá, andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá. Oh, a pé ou de avião. Quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Oh, oh, pelo sim, pelo não. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lele, vamos lá. Com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Fé não costuma falhar. Com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Meninha, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oi, olá lá, andar com fé eu vou. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ô menina, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oh lá lá, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Certo ou errado até, a fé vai onde quer que eu vá.